Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa aula do Lumen Christi. Nós tivemos um probleminha técnico e não conseguimos passar os slides, quando demos essa aula ao vivo ainda agora, então estou regravando essa parte do encerramento de Abraão para que vocês possam ter com acompanhamento do slide. Já rezamos, já nos colocamos na presença do Senhor, vamos só pedir a Ele que venha então inspirar a cada um de nós para que possamos amar Abraão e entender como ele é importante para a nossa fé. Vamos ver se aqui, nessa plataforma, a gente consegue, de uma forma eficiente, mostrar os slides como a gente não conseguiu durante a aula. Mas vai dar certo, vai dar tudo certo. Então, vamos ver aqui a última aula de Abraão, ou o sacrifício de Abraão. Nós vimos que Abraão teve com a escrava de sua esposa Sara um filho chamado Ismael. Nós vimos que foi Sara quem pediu a Abraão que se unisse à sua escrava, porque ela era estéril, para que ele pudesse ter um filho através da escrava, e a escrava então seria como se fosse uma barriga de aluguel para a própria Sara. Só que isso não deu muito certo. Assim que Agar ficou grávida, Sara começou a ter ciúmes e a se ressentir de Agar, e Agar, por sua vez, também começou a ficar arrogante, porque afinal de contas ela é quem estaria gerando o herdeiro do líder da tribo. Ora, ah, um ano depois da visita de Deus a Abraão, que nós vimos na semana passada, Abraão finalmente teve um filho com Sara, que foi Isaque. Isaque, o filho amado e esperado. Não que Deus tenha desprezado Ismael. Ismael, na verdade, se tornou o chefe de um grande povo, ele é a origem da nação árabe, né? Mas Isaque, filho do riso, o filho que Sara duvidou que fosse possível conceber na velhice, ele então nasce para Abraão quando ele tinha 100 anos. E aqui um comentário. Deus chamou Abraão para segui-lo quando Abraão tinha 75 anos. Abraão finalmente teve o filho tão sonhado com Sara quando ele tinha 100 anos. Foram 25 anos de espera. Até nisso, Abraão nos ensina, porque quando Deus nos faz uma promessa, a gente fica olhando para o relógio, Senhor, você está atrasado. Cadê minha recompensa? Cadê a minha promessa? Mas Abraão pacientemente esperou os 25 anos. Agar foi então expulsa com seu filho Ismael, porque Sara não queria que o filho dela, que era o novo herdeiro, ficasse com insegurança em relação ao papel dele com o filho da escrava presente na mesma tribo. E é claro que Abraão sentiu muito ter que mandar embora o seu filho Ismael. Mas Deus chega para ele e diz: essas duas mulheres sobre o mesmo teto não vão ficar bem. É melhor você deixar aí o seu filho, e eu vou mandar os meus anjos proteger a Ismael, e farei dele uma grande nação. E Deus realmente cumpre essa promessa. Deus diz aqui, ó, mas o filho da escrava também farei um grande povo, por ser de tua raça. Ou seja, porque ele era filho de Abraão, Deus promete que ele será uma grande nação. Então, no dia seguinte, Agar vai-se embora com Ismael e fica só Isaac. E Deus cumpre a promessa e manda um anjo acompanhar Agar quando ela atravessa o deserto rumo ao Egito, e lá ela então vai criar o seu filho, que depois vai dar origem a toda a nação árabe. Então, Isaac, que é de origem judaica, Isaac dá a origem à raça judaica e Ismael à raça
árabe, cumprindo a promessa de Deus. E então a gente chega na nossa última parte sobre o nosso Abraão. Isaque, o filho então muito esperado, muito querido, é criado com toda a pompa e circunstância, muito paparicado, muito desejado, muito amado. Quando Isaque fez 13 anos, e para o judeu 13 anos é uma idade muito importante, porque é quando o jovem rapaz faz a transição da idade da infância para o que eles consideram adulto. Então, é o momento em que o pai deixa de ver o filho como uma responsabilidade e começa a ver o filho como um companheiro, como alguém com quem ele vai dividir as dificuldades da vida. Exatamente nesse momento, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, e ele diz: Eu estou aqui. E Deus diz para ele: Toma teu filho único a quem tu tanto amas, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu vou te indicar. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, isso deve ter sido tão doído para Abraão, porque ele levou 100 anos esperando aquele filho. 13 anos cultivando o filho. E agora Deus pedia a ele que entregasse o seu único e tão amado filho. Ora, Abraão poderia ter se revoltado, poderia ter questionado para Deus como é que ele agora tirava o filho da esperança. Mas ele não estranhou. E não estranhou simplesmente porque os povos pagãos tinham o costume de oferecer o filho primogênito em sacrifício para os seus deuses. Só que o Deus de Abraão não era um Deus pagão. Esse não era o Deus que Abraão estava acostumado a lidar. Mas, acima de tudo, Abraão confiava em Deus. Então, no dia seguinte pela manhã, ele toma o seu filho Isaque, 2 servos, corta a lenha para o sacrifício e começa a sua jornada até o Monte Moriá. Quando chega ao sopé do monte, no terceiro dia, e sempre 3 dias, veja, ele deixa ali o jumento e diz aos servos: Esperem aqui, porque o menino e eu vamos adiante adorar e voltaremos para vós. Ele pega então a lenha do sacrifício, o madeiro do sacrifício, amarra nas costas de Isaque e eles começam a subir a montanha. Não lembra nada você? O filho único de Abraão sobe a montanha com a madeira do seu sacrifício nas costas. O filho único de Deus também subiu uma montanha, muito próxima do Monte Moriá. O Calvário não fica distante do Moriá. E o filho de Deus sobe a montanha com a madeira do seu sacrifício nas costas. Muito igual. Ora, Isaque então se volta para o seu pai e pergunta: Meu pai? E ele responde: Que há, meu filho? Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? E Abraão, cheio de confiança, ele responde para Isaque: Deus proverá, meu filho. Ele mesmo proverá a ovelha para o holocausto. E os dois continuam a subir a montanha. Quando chega no topo da montanha, Abraão edifica um altar, coloca nele a lenha, amarra o seu filho e toma a faca para imolar o seu filho. Nesse momento, Isaque já não tem dúvida de que ele é o sacrifício. E Abraão, obedientemente, iria oferecer o seu filho em sacrifício. Mas Deus volta-se para Abraão e diz: Abraão, Abraão. E ele diz: Eu estou aqui. E ele diz: Não estendas tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora eu sei
que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu único filho. Então, meus irmãos, Deus muitas vezes nos pede tudo e não nos tira nada. Tudo o que Ele quer é que a gente confie o suficiente, que a gente entregue o bastante, que a gente esteja disposto a aceitar o direcionamento que Ele dá na nossa vida. Abraão foi colocado à prova e passou no teste. E aí a gente pensa assim: como pode Deus ter colocado Abraão à prova numa coisa tão séria? Imagine o trauma para o resto da vida de Isaac, de se ver, lembrar amarrado em cima de um madeiro, pronto para ser sacrificado. Mas, meus irmãos, nós também colocamos Deus à prova. Deus diz que nos ama com um amor tão infinito que é capaz de trocar reinos por nós. Ele fala isso em Isaías 43. O que que nós fizemos há 2000 anos atrás? Nós fizemos Deus provar que Ele nos amava. Nós fizemos Deus sacrificar o seu único filho por nós. Nós não poupamos a Deus. Quando Deus provou Abraão, Ele poupou Abraão. Quando o homem provou a Deus, ele não provou, não poupou a Deus. Quando Abraão ergue os olhos, está ali uma ovelha, um cordeiro, pronto para ser sacrificado. Sabe qual é o nome desse cordeiro? Jesus Cristo. Tal como o cordeiro que Moisés imolou nas vésperas da saída da escravidão do Egito, também se chamava Jesus Cristo. Esse cordeiro não é o cordeiro verdadeiro, é, na verdade, uma representação. É um tipo, como se chama no estudo bíblico, de algo que só vai ser confirmado no Novo Testamento, quando o verdadeiro cordeiro é imolado. Foi a imolação desse cordeiro numa cruz, no Monte Calvário, que poupou Isaac, que poupou os primogênitos de Israel, mas não os primogênitos do Egito. Ora, esse cordeiro imolado por Abraão era uma representação daquele que é o verdadeiro cordeiro, que subiu a montanha com a madeira do seu sacrifício e ofereceu a própria vida. Para sorte nossa, esse grande e sublime pecado foi perdoado no mesmo instante pela nossa própria vítima. Nós não poupamos a Deus aquilo que Deus poupou a cada um de nós. A leitura desse final de semana diz: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por cada um de nós. E é verdade, meu irmão, o maior pecado que nós já cometemos na vida foi termos matado numa cruz, num madeiro, o Filho único de Deus. Qualquer outro pecado que você tenha cometido na vida é fichinha diante desse. Mas como Deus podia te condenar por esse pecado, se a própria vítima disse, eles não têm culpa de estarem fazendo o que estão fazendo? Se o filho perdoou, como o pai podia não perdoar? E dado que o maior de todos os pecados foi perdoado, fica tão fácil para nós experimentarmos a misericórdia de Deus para os nossos pecados de cada dia. Pergunta que se faz, você e eu e todos nós. O Filho de Deus se sacrificou por nós. O Filho do Homem foi poupado do sacrifício. Qual vai ser a nossa resposta para Deus diante disso? Vamos fazer com que esse sangue derramado pelo Cordeiro tenha sido desperdiçado? Ou vamos, como a leitura desse final de semana nos diz, perceber que em Jesus podemos ser nova criatura? Passado, o pecado, a escravidão do Egito, fica para trás. Comecemos de novo. Comecemos com Deus, porque Ele merece isso.
Amém? Amém. Amém. Fique com Deus.